Olá pessoal, tudo bem? Alunos da EJA B, né? Professora Nájila para mais uma videoaula. Como é que vocês estão, né? Espero encontrá-los bem, com saúde, né? Fazendo as atividades, o que é importante. E hoje estamos aqui, né? Para aprender, para reforçar os nossos conhecimentos, para tirar as dúvidas, ok? Vamos trabalhar com acentuação gráfica, né, na parte de gramática, como a gente sempre divide a nossa videoaula em gramática, literatura e redação. Acentuação gráfica é um assunto importante, né? Que esse acento, como nós já vimos nas aulas presenciais, dependendo de onde for colocado, né? Ele muda o sentido da palavra. Nós vamos trabalhar a literatura Gregório de Matos, né? Que a gente dando continuidade à videoaula anterior. E na produção vamos trabalhar a carta pessoal, né? Que hoje em dia é quase esquecida. Eu uso muito os meios de comunicação, as redes sociais, mas que devemos lembrar, né, desta carta. Então, pessoal, a acentuação das palavras, né? Existem várias regras. E dessas regras, elas vão se dividir em palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ok? E nós vamos ver que essas palavras, a sílaba tem um sentido mais forte. E vamos aí às nossas regras, né, as regras de acentuação. Recebem acento agudo, né, as palavras oxítonas, olha aí decorando, aprendendo as regras. Recebem acento agudo as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas, que tem um som forte, né, A, E, ou O, seguido ou não de S. Olha para a primeira regra da situação gráfica. Então, oxítona terminada em AE, O, né? Seguido ou não de S. Então, A, está, estás, né? Seguido de S. Olá, até, olé, paletó. Então, são oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Recebem o acento agudo. Segunda regra, no caso de palavras derivadas do francês e terminadas com a vogal E, são admitidos tanto o acento agudo como o circunflexo. Bebê, bidé, crochê, matiné, canapé. Então, vamos aprender as regras e não vamos nunca mais errar a acentuação. Uma terceira regra, quando conjugadas com os pronomes lo ou los no plural, lá ou las, né, no plural, terminando com a vogal tônica aberta após a perda do R, S ou Z. Adorar. Tira o R, coloca o acento agudo e coloca o lo. Adorá-lo. Ou adorá-los. Faz, né? Falo. Tira o Z, coloca o acento agudo, acrescenta o lo. E o último em relação ao Z, né? E também ao S, dar, tira o R e fica dar-la, ou dá-las, né? Popularmente dá a elas. Então não existe segredo, é aprender as regras, é colocar em prática e trabalhar bem a acentuação. Recebem acento também as palavras oxítonas, com mais de uma sílaba terminadas em ditongo nasal, né? Grafado em in, ditongo nasal, ditongo da voz do nariz. Detém, detens. Entretém, entretens. Provém, provens, né? E assim por diante. Também são acentuadas as palavras oxítonas, com os ditongos abertos grifados. El, ei, oi. Né, também seguido ou não de S. Quando se fala seguido ou não de S, lembra que essa palavra pode estar no singular ou no plural. Anel, anéis, ou és. Chapéu, chapéus. Herói, heróis. Então, qualquer dúvida, volta lá no slide e vê as regras de acentuação para palavras oxítonas. E nós também vamos aprender, pessoal, que as oxítonas que recebem acento circunflexo, né? A oxítona não recebe só o acento agudo, ele recebe também o acento circunflexo.
Então, vamos ver as regras de acentuação e os exemplos. Regras de acentuação da oxítona, né? Com acento circunflexo. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas, fechadas, né, grafadas o E ou o O, seguidos ou não de S. Cortês, vocês, avós, pois, robôs, tá certo? As formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pronomes clíticos, o ló, o lós, lá, o lás, terminadas com as vogais tônicas fechadas, E, o, O, né? Após a perda da consoante final R, S ou Z, são acentuadas. Deter, detê-lo ou detê-los. Perde o R, acento circunflexo, acrescenta o ló ou lós. A mesma coisa serve para fazer, fazê-lo ou fazê-las, ou fazê-los, vê-los, vê-las, né? Quando se aplica a mesma regra, muda a palavra, mas continua com o mesmo sentido. Muito bem. Vamos para as paroxítonas, que recebem acento agudo. Pulamos as oxítonas, trabalhamos as oxítonas, nós estamos nas paroxítonas com acento agudo. Regra número 1. Recebem acento agudo as paroxítonas que apresentam na sílaba tônica. Lembra o que é sílaba tônica? A sílaba mais forte da palavra, aquela que você demora mais tempo para pronunciar. Então, as vogais abertas, grafadas, A, E, O, I e U, e que terminam L, N, R, X e S. Em algumas formas no plural, que passam a paroxítonas, passam a ser as proparoxítonas, dócil, dóceis, fóssil, fósseis, tá certo? É admitida dupla grafia em alguns casos. Femo e fêmur. Femo com acento circunflexo e fêmur com acento agudo. Então, neste caso, lembrem bem, é permitido os dois tipos de acento, tanto agudo como circunflexo. A mesma coisa para bônus, pônei, ônix, certo? Tênis. Vai ser escrito das duas formas. Palavras paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas, A, E, I, O e U, e que terminam em an, ei, ou uns. São acentuadas nas formas singular e no plural das palavras. Então, essas palavras são acentuadas tanto no singular como no plural. Órfã, órfãs, órfão, órfãos. Álbum, álbuns. Ok? E aí nós temos vários outros exemplos. Então, essa foi a nossa aula de gramática. Vamos adentrar a literatura. Vamos conhecer quem foi Gregório de Matos Guerra, não é isso? Ele nasceu em Salvador, né, e morreu em Recife. Estudou no Colégio dos Jesuítas e formou-se em Direito em Coimbra, em Portugal. Ele recebeu o apelido de Boca do Inferno, graças à sua irreverente obra satírica, né? Então, ele fez uma obra satírica, Boca do Inferno, com esse tema, e ficou conhecido por Boca do Inferno. Firmou-se, né, com o primeiro poeta brasileiro, cultivou a poesia lírica, satírica, erótica e religiosa. Vamos ver cada uma dessas poesias. O que se conhece de sua obra é fruto de inúmeras pesquisas, pois Gregório não publicou seus poemas em vida. Olha que interessante. Por essa razão, há dúvidas quanto à autenticidade de muitos textos que lhes são atribuídos. Os textos eram feitos e foram publicados após a sua morte. Então, Gregório de Matos, pessoal, foi um fidalgo português, né? Como ele já disse, ele nasceu em Salvador, tá certo? Estudou no Colégio Jesuítas, casou com Maria dos Povos. Ele abandonou tudo, casa e profissão, para viver como cantador itinerante. Neste período, ele conviveu com as mais diversas camadas da população e sua produção de poemas satíricos aumentou. E aí nós vamos ver cada um desses poemas. Vamos começar pelo poema religioso.
A preocupação religiosa do escritor revela-se no grande número de textos que tratam do tema da salvação espiritual do homem. Olha aí, poemas de Gregório de Matos, principal tema, salvação espiritual do homem. No soneto a seguir, o poeta ajoelha-se diante de Deus com um forte sentimento de culpa por haver pecado e promete redimir-se. Então, este poema que tem a seguir, vocês vão encontrar no livro, na página 201. Vão ler esse poema, vão analisar e vão encontrar essa característica do poema religioso. E como já foi tão falado, o poema satírico, né? É amplamente conhecido por suas críticas à situação econômica da Bahia. Satírico, é sátira, né? Crítica à situação econômica da Bahia, especialmente de Salvador, graças à expansão econômica, chegando a fazer, inclusive, uma crítica ao então governador da Bahia, né, da época, Antônio Luiz da Câmara Coutinho. Além disso, suas críticas à igreja e à religiosidade presente naquele momento. Essa atitude de subversão por meio das palavras, rendeu-lhe o apelido de Boca do Inferno, que a gente já falou anteriormente, por satirizar seus desafetos, né? Aqueles conflitos que ele tinha quanto ser humano. Temos o poema lírico, né? Gregório de Matos se mostra um poeta angustiado nesse poema lírico, em face à vida. Ele demonstra essa insatisfação, essa angústia pela vida, a religião e ao amor. Na poesia lírica amorosa, o poeta revela sua amada, uma mulher bela que é constantemente comparada aos elementos da natureza. Além disso, ao mesmo tempo que o amor desperta os desejos corporais, o poeta é assaltado pela culpa e pela angústia do pecado. Então, na lírica amorosa, pessoal, destaca-se esse conflito entre o amor, o carnal e o espiritual. O retrato da figura feminina aí no poema lírico, ela vem por meio de metáforas, comparações, antíteses e paradoxos. Professor, e o que é o poema erótico, né, de Gregório de Matos? Também alcunhado de profano, né? Aquele que é profano. O poeta exalta a sensualidade e a volúpia das amantes que conquistou na Bahia, além dos escândalos sexuais envolvendo os conventos da cidade, né? Algo muito grave, algo que não se pode mexer, ok? Gregório de Matos, pessoal, ele era tradicionalmente, né? Ele foi tradicionalmente o marco inicial do barroco na prosopopeia. Então, além de ser o centro do escoamento do açúcar, né, e tabaco de recôncavo baiano, Salvador, que era a sua capital, a sede do poder político e administrativo da colônia. Assim, foi nessa vida urbana, enriquecida por relações sociais, que iam além de caráter comercial e político, né? Que com Gregório de Matos surgiu os autores do barroco, que a gente estudou na aula anterior. Essa foi a nossa aula de literatura. Vamos para a nossa redação. Falar, como eu já disse no início do nosso vídeo, da nossa carta pessoal. Hoje, não tão comum, né, nos tempos de hoje, por conta da tecnologia, mas que foi tão importante para a nossa história. A carta pessoal, ela é um gênero textual usada para construir diálogo entre pessoas íntimas, pessoas da família. Alguém viajava para São Paulo, mandava-se a carta pessoal para dar notícias. E a sua principal característica é a presença de marcas de pessoalidade. É o pessoal de cada um, a sua marca da escrita. É um gênero discursivo muito antigo, né? E ao mesmo tempo ainda muito usado na sociedade contemporânea, cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes. É o exemplo que eu dei anteriormente. A carta virtualizou-se, transformou-se em e-mail. Olha aí o que eu disse no início. Não tão usada porque ela foi substituída de uma certa forma pelo e-mail.
e que o e-mail não deixa de ser uma carta, né? Que tem esse objetivo de falar de você, de dizer como você está, né? O e-mail também, entre outras formas de comunicação, instantânea, né, mais rápida, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Hoje tem o e-mail, né? Além do e-mail, a gente usa como meio de comunicação mais usado atualmente é o WhatsApp, né? As mensagens lá instantâneas que já chegam em tempo real e que você já vê se o pessoa a qual você enviou já visualizou, já leu, não leu, ok? E quais são as características da carta pessoal? Marcas de pessoalidade na linguagem, a marca de cada um da sua forma de falar, de escrever. Quando conversamos com amigos ou pessoas íntimas, costumamos usar uma linguagem descontraída, na verdade pessoal, em alguns casos confidencial. Isso ocorre porque nossa língua ela reflete o grau de envolvimento que possuímos com nossos interlocutores, né? A pessoa com a qual nós estamos falando, conversando. Então, neste sentido, há expressões que só usamos com amigos ou assuntos que só discutimos com quem confiamos, tá certo? Esse nível de linguagem, com alguma intimidade, é comum em cartas pessoais. Você mandou uma carta para alguém, o seu currículo, né, da sua vida, alguém próximo, algum familiar, algum amigo muito próximo. É uma interlocução direta, né? Falar diretamente com o leitor da carta por meio de verbos na segunda pessoa do discurso é algo comum entre as cartas pessoais, né? O que a gente já faz hoje em dia. Discussão de temas íntimos, né? Você manda uma carta para... Não é ser para qualquer pessoa, por isso que o nome carta pessoal é alguém do seu convívio. E normalmente ela é escrita para tratar de assuntos que circulam em redes restritas de intimidade, né? Antigamente muito usado para os casais, para os namorados. São assuntos íntimos e muito presentes nesse tipo de texto. E a estrutura, pessoal? Como é a estrutura de uma carta pessoal? Né? Apesar das diversas transformações que o gênero carta tem sofrido na atualidade, como nós já falamos, tradicionalmente sua estrutura possui alguns elementos relativamente fixos, que não podem mudar. Então, perde o sentido, deixa de ser carta. Quais são eles? A data, toda carta tem que ter a data, Cascavel, 22 de setembro de 2020, né? Se a carta for feita hoje. O destinatário, que é a pessoa para quem você vai mandar essa carta. O corpo do texto, né? Que é a carta em si. Saudações e a sua assinatura, que é justamente você se identificando na sua carta. Você está identificando quem é que fez essa carta. E é importante ressaltar que essa estrutura física costuma ser exigida em vários vestibulares, mas em outros espaços de produção é comum que algumas das partes listadas não apareçam, né? No e-mail já vai mudar, porque você já vai, o e-mail você manda para quem? Aí já vê o e-mail, quando manda o e-mail já vê o e-mail de quem enviou, então sofre algumas alterações. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido, tenham tirado dúvidas, tá certo? Mais uma vez, oriento que se inscrevam no nosso canal, no canal da nossa escola, já conecta, deixa o seu link lá, faça, né, deixa seu joinha, assista as aulas. E eu sempre termino dizendo, não confunda o que você merece com o que você aceita. Merecer é uma coisa, aceitar é outra. Vamos saber essa diferença e viver bem. Tudo de bom, beijo, né? E até a nossa próxima videoaula. Abraço.